Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula vamos iniciar os estudos dos conhecimentos específicos para o cargo de fisioterapeuta no concurso da Cismetro de Olambra, em São Paulo. Nesta aula vamos abordar temas fundamentais para a atuação profissional do fisioterapeuta e frequentemente cobrados em concursos públicos da área da saúde. O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, os fundamentos da fisioterapia, o trabalho em equipe multiprofissional e a anatomia geral com foco nos órgãos e sistemas cardiorrespiratórios em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Começamos pelo Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia. O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia estabelece os princípios, deveres e responsabilidades que orientam a conduta do fisioterapeuta no exercício profissional. Esse código é regulamentado pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, conhecido como COFITO, e deve ser seguido por todos os profissionais da área. A ética profissional na fisioterapia está baseada no compromisso com a saúde, a dignidade e o bem-estar dos pacientes. O fisioterapeuta deve exercer sua profissão com responsabilidade técnica, competência científica e respeito aos direitos humanos. Entre os princípios fundamentais do Código de Ética estão: respeito à vida e à dignidade da pessoa humana, exercício da profissão com autonomia e responsabilidade, compromisso com a promoção da saúde e da qualidade de vida, respeito ao sigilo profissional, atuação baseada em evidências científicas. O fisioterapeuta também possui deveres éticos importantes, como prestar assistência de qualidade ao paciente, respeitar os limites de sua competência profissional e manter atualização constante por meio da educação continuada. O Código de Ética também estabelece proibições, como a realização de procedimentos sem respaldo científico, a divulgação de informações falsas ou enganosas e a prática de atos que possam prejudicar o paciente ou a sociedade. Agora vamos estudar os fundamentos da fisioterapia. A fisioterapia é uma ciência da saúde voltada para prevenção, avaliação, diagnóstico funcional e tratamento de distúrbios do movimento e da funcionalidade do corpo humano. O objetivo principal da fisioterapia é restaurar, manter ou melhorar a capacidade funcional dos indivíduos, promovendo qualidade de vida e autonomia. O fisioterapeuta atua no tratamento de disfunções relacionadas aos sistemas músculo-esquelético, neurológico, cardiorrespiratório e tegumentar. Entre as principais áreas de atuação da fisioterapia estão: fisioterapia ortopédica e traumatológica, fisioterapia neurológica, fisioterapia respiratória, fisioterapia cardiológica, fisioterapia pediátrica, fisioterapia geriátrica, fisioterapia esportiva, fisioterapia hospitalar. A avaliação fisioterapêutica é uma etapa fundamental do tratamento, pois permite identificar as limitações funcionais do paciente e elaborar um plano terapêutico adequado. Essa avaliação inclui análise da mobilidade, força muscular, postura, equilíbrio, capacidade respiratória e funcionalidade global do paciente. Agora vamos estudar o trabalho em equipe multiprofissional. Na área da saúde, o atendimento ao paciente frequentemente envolve a atuação integrada de diferentes profissionais. A equipe multiprofissional é formada por profissionais de diversas áreas da saúde que trabalham de forma colaborativa para oferecer um cuidado integral ao paciente. Entre os profissionais que podem compor uma equipe multiprofissional estão: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, farmacêuticos. O trabalho em equipe multiprofissional permite que diferentes conhecimentos e habilidades sejam integrados para melhorar o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos pacientes. Nesse contexto, o fisioterapeuta possui papel importante na recuperação funcional, na prevenção de complicações e na promoção da mobilidade e independência do paciente. A comunicação entre os membros da equipe é essencial para garantir que o cuidado seja coordenado e centrado nas necessidades do paciente. Agora vamos estudar a anatomia geral e os sistemas cardiorrespiratórios. A anatomia é a ciência que estuda a estrutura do corpo humano, incluindo órgãos, tecidos e sistemas que compõem o organismo. Para o fisioterapeuta, o conhecimento anatômico é fundamental, pois permite compreender o funcionamento do corpo e identificar alterações que possam comprometer a função motora ou respiratória.
O sistema cardiorrespiratório é composto principalmente pelo sistema cardiovascular e pelo sistema respiratório. O sistema cardiovascular é responsável pela circulação do sangue no organismo. Ele é formado principalmente pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. O coração funciona como uma bomba muscular que impulsiona o sangue para todo o corpo. Os vasos sanguíneos incluem artérias, veias e capilares, responsáveis pelo transporte de oxigênio, nutrientes e outras substâncias essenciais para as células. Já o sistema respiratório é responsável pelas trocas gasosas entre o organismo e o ambiente. Esse sistema é composto por estruturas como nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões, alvéolos pulmonares. Nos pulmões ocorre o processo de hematose, que consiste na troca de gases entre o ar inspirado e o sangue. Nesse processo, o oxigênio é absorvido pelo sangue e o dióxido de carbono é eliminado do organismo. Agora vamos falar sobre as diferenças anatômicas e fisiológicas entre adultos, crianças e neonatos. Em pacientes pediátricos e neonatais, o sistema cardiorrespiratório apresenta características específicas que devem ser consideradas durante o atendimento fisioterapêutico. Nos recém-nascidos, por exemplo, o sistema respiratório ainda está em processo de maturação. Os pulmões possuem menor número de alvéolos e os músculos respiratórios ainda não estão totalmente desenvolvidos. Além disso, os recém-nascidos apresentam maior frequência respiratória em comparação com adultos. Essas características tornam os neonatos mais vulneráveis a dificuldades respiratórias e exigem cuidados específicos durante o tratamento fisioterapêutico. Já em crianças, o sistema respiratório ainda está em desenvolvimento, mas apresenta maior capacidade de adaptação em comparação aos recém-nascidos. Nos adultos, o sistema cardiorrespiratório encontra-se completamente desenvolvido, permitindo maior eficiência nas trocas gasosas e no transporte de oxigênio pelo organismo. O fisioterapeuta que atua na área respiratória deve compreender essas diferenças para aplicar técnicas adequadas a cada faixa etária. Compreender o código de ética da fisioterapia, os fundamentos da profissão, a importância do trabalho em equipe multiprofissional e os aspectos anatômicos dos sistemas cardiorrespiratórios é essencial para a prática clínica do fisioterapeuta. Além disso, esses conteúdos são frequentemente cobrados em provas de concursos públicos da área da saúde. Continue acompanhando as aulas aqui no canal Astra Educa para fortalecer sua preparação para o concurso da Cismetro de Olambra. Agora vamos estudar temas fundamentais da fisioterapia que aparecem com frequência em concursos públicos da área da saúde: fisiologia, neurologia, ortopedia, cinesioterapia, ergonomia e os princípios básicos da biomecânica e da cinesiologia. Começamos pela fisiologia. A fisiologia é a ciência que estuda o funcionamento dos órgãos e sistemas do corpo humano. Enquanto a anatomia estuda a estrutura do corpo, a fisiologia busca compreender como essas estruturas funcionam e interagem entre si para manter o equilíbrio do organismo. O funcionamento adequado do corpo humano depende da integração de diversos sistemas, como sistema nervoso, sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema músculo-esquelético, sistema endócrino. Esses sistemas trabalham de forma coordenada para manter a homeostase, que é o equilíbrio interno do organismo. Na prática da fisioterapia, o conhecimento da fisiologia é essencial para compreender os mecanismos de funcionamento do corpo e identificar alterações funcionais que possam comprometer a mobilidade, a força muscular ou a capacidade respiratória. Por exemplo, o fisioterapeuta precisa compreender a fisiologia da contração muscular, do transporte de oxigênio pelo sangue e da ventilação pulmonar para aplicar corretamente técnicas terapêuticas. Agora vamos estudar a neurologia. A neurologia é a área da ciência que estuda o sistema nervoso e as doenças que afetam suas estruturas e funções. O sistema nervoso é responsável pelo controle e coordenação das funções corporais, incluindo movimentos, sensibilidade, reflexos e funções cognitivas. Ele é dividido em duas partes principais: sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto pelo cérebro e pela medula espinhal. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos que conectam o sistema nervoso central ao restante do corpo. As doenças neurológicas podem comprometer a capacidade de movimento, o equilíbrio,
a coordenação motora e a sensibilidade. Entre as condições neurológicas frequentemente tratadas pela fisioterapia estão: acidente vascular cerebral, lesões medulares, doença de Parkinson, paralisia cerebral, esclerose múltipla. A fisioterapia neurológica tem como objetivo promover a recuperação funcional, melhorar a coordenação motora e estimular a independência do paciente nas atividades do dia a dia. Agora vamos estudar a ortopedia. A ortopedia é a área da medicina e da fisioterapia que se dedica ao estudo e tratamento das alterações do sistema músculo-esquelético. Esse sistema é composto por estruturas como ossos, músculos, articulações, ligamentos, tendões. As alterações ortopédicas podem ocorrer devido a traumas, doenças degenerativas, inflamações ou alterações posturais. Entre as condições ortopédicas mais comuns tratadas pela fisioterapia estão: fraturas, entorses, lesões ligamentares, tendinites, lombalgias, hérnias de disco, artrose. A fisioterapia ortopédica busca reduzir a dor, restaurar a mobilidade, fortalecer os músculos e promover a recuperação funcional do paciente. Agora vamos estudar a cinesioterapia. A cinesioterapia é uma das principais técnicas utilizadas na fisioterapia e consiste na utilização de exercícios terapêuticos para tratamento e reabilitação de pacientes. O termo cinesioterapia tem origem na palavra grega kinesis, que significa movimento. Essa técnica utiliza diferentes tipos de exercícios para melhorar a força muscular, a mobilidade articular, o equilíbrio e a coordenação motora. Os exercícios podem ser classificados em diferentes categorias, como exercícios passivos, exercícios ativos, exercícios resistidos, exercícios de alongamento, exercícios de fortalecimento muscular. Os exercícios passivos são realizados pelo fisioterapeuta sem participação ativa do paciente. Os exercícios ativos são realizados pelo próprio paciente, podendo ou não haver resistência adicional. A escolha do tipo de exercício depende da condição clínica do paciente e dos objetivos do tratamento fisioterapêutico. Agora vamos estudar a ergonomia. A ergonomia é a ciência que estuda a relação entre o ser humano e o ambiente de trabalho, buscando adaptar as condições de trabalho às capacidades e limitações do corpo humano. O objetivo da ergonomia é prevenir lesões ocupacionais, melhorar o conforto no trabalho e aumentar a eficiência das atividades realizadas. Entre os principais fatores analisados pela ergonomia estão: postura de trabalho, movimentos repetitivos, carga física de trabalho, organização do ambiente, condições de iluminação e ventilação. A atuação do fisioterapeuta na área de ergonomia envolve avaliação das condições de trabalho, orientação sobre postura adequada e desenvolvimento de programas de prevenção de lesões musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho. Agora vamos estudar os princípios básicos da biomecânica. A biomecânica é a área da ciência que aplica os princípios da mecânica ao estudo do movimento do corpo humano. Ela analisa como forças internas e externas atuam sobre o corpo durante os movimentos. Entre os conceitos importantes da biomecânica estão: força, alavancas, equilíbrio, centro de gravidade, momento de força. Esses conceitos ajudam a compreender como os músculos, ossos e articulações trabalham juntos para produzir movimento. O conhecimento da biomecânica permite ao fisioterapeuta avaliar padrões de movimento, identificar alterações funcionais e desenvolver estratégias de reabilitação mais eficazes. Agora vamos estudar a cinesiologia. A cinesiologia é a ciência que estuda o movimento humano. Ela analisa os movimentos do corpo em termos de amplitude, direção, velocidade e coordenação. A cinesiologia está diretamente relacionada à anatomia, à fisiologia e à biomecânica, pois considera a interação entre músculos, articulações e sistema nervoso durante a realização dos movimentos. Na fisioterapia, o estudo da cinesiologia permite compreender como ocorrem os movimentos normais do corpo e identificar alterações que possam causar dor, limitação funcional ou desequilíbrios musculares. Esse conhecimento é fundamental para planejar exercícios terapêuticos e estratégias de reabilitação. Compreender os fundamentos da fisiologia, neurologia, ortopedia, cinesioterapia, ergonomia,
biomecânica e cinesiologia é essencial para a prática clínica do fisioterapeuta. Além disso, esses conteúdos aparecem com frequência em provas de concursos públicos da área da saúde. Agora vamos estudar temas muito importantes da prática clínica da fisioterapia e frequentemente cobrados em concursos públicos. A fisioterapia aplicada à neurologia em pacientes infantis e adultos, a fisioterapia aplicada à ortopedia e traumatologia, a fisioterapia aplicada ao idoso e à pessoa com deficiência, além das doenças da unidade motora, das doenças degenerativas do sistema nervoso e das doenças articulares como artrites e artroses. Começamos pela fisioterapia aplicada à neurologia. A fisioterapia neurológica é uma área da fisioterapia voltada para avaliação, tratamento e reabilitação de pacientes que apresentam alterações no sistema nervoso central ou periférico. Essas alterações podem comprometer funções motoras, sensoriais, cognitivas e de equilíbrio, interferindo diretamente na capacidade funcional do indivíduo. A fisioterapia neurológica busca promover a recuperação funcional, estimular a plasticidade neural e melhorar a independência do paciente nas atividades da vida diária. Entre as principais condições tratadas pela fisioterapia neurológica estão: acidente vascular cerebral, lesões medulares, traumatismo crânioencefálico, paralisia cerebral, doença de Parkinson, esclerose múltipla. Agora vamos falar sobre a fisioterapia neurológica em pacientes adultos. Nos adultos, as doenças neurológicas frequentemente estão associadas a eventos como acidentes vasculares cerebrais, traumatismos ou doenças degenerativas. O fisioterapeuta atua no processo de reabilitação utilizando técnicas que buscam restaurar a mobilidade, melhorar o equilíbrio, estimular a coordenação motora e prevenir complicações secundárias, como contraturas musculares e perda de massa muscular. Entre as técnicas utilizadas estão: exercícios de fortalecimento muscular, treinamento de equilíbrio e coordenação, treinamento de marcha, estimulação sensorial, reeducação motora. Agora vamos estudar a fisioterapia neurológica infantil. A fisioterapia neurológica pediátrica é voltada para o tratamento de crianças que apresentam alterações no desenvolvimento motor devido a condições neurológicas. Entre as condições mais comuns estão: paralisia cerebral, síndromes genéticas, malformações neurológicas, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O objetivo da fisioterapia infantil é estimular o desenvolvimento motor, promover maior independência funcional e melhorar a qualidade de vida da criança. O tratamento pode envolver técnicas de estimulação motora, exercícios de equilíbrio, atividades lúdicas e orientação aos familiares. Agora vamos estudar a fisioterapia aplicada à ortopedia e traumatologia. A fisioterapia ortopédica e traumatológica é voltada para o tratamento de lesões e disfunções do sistema músculo-esquelético. Essas alterações podem ocorrer devido a traumas, doenças degenerativas, inflamações ou alterações posturais. Entre as condições mais comuns tratadas pela fisioterapia ortopédica estão: fraturas, luxações, entorses, lesões ligamentares, tendinites, hérnias de disco, lombalgias, lesões musculares. A fisioterapia nesse contexto tem como objetivos principais: reduzir a dor, restaurar a mobilidade articular, fortalecer a musculatura, melhorar a estabilidade das articulações, promover a recuperação funcional do paciente. As técnicas utilizadas podem incluir exercícios terapêuticos, alongamentos, mobilizações articulares e reeducação funcional. Agora vamos estudar a fisioterapia aplicada ao idoso. O envelhecimento é um processo natural que envolve diversas alterações fisiológicas no organismo, incluindo perda de massa muscular, redução da mobilidade articular, diminuição da densidade óssea e alterações no equilíbrio. Essas mudanças podem aumentar o risco de quedas, fraturas e limitações funcionais. A fisioterapia geriátrica tem como objetivo promover a manutenção da autonomia e da independência do idoso. Entre as intervenções fisioterapêuticas voltadas para essa população estão: exercícios de fortalecimento muscular, treinamento de equilíbrio, treinamento de marcha, exercícios de mobilidade articular, programas de prevenção de quedas.
Essas intervenções contribuem para melhorar a qualidade de vida e reduzir o risco de incapacidade funcional. Agora vamos estudar a fisioterapia aplicada à pessoa com deficiência. A fisioterapia desempenha papel fundamental na reabilitação de pessoas com deficiência física, motora ou neurológica. O objetivo é promover maior independência funcional, melhorar a mobilidade e favorecer a inclusão social. O tratamento fisioterapêutico pode envolver treinamento funcional, exercícios de fortalecimento, uso de dispositivos de assistência, treinamento de marcha, reeducação postural. O fisioterapeuta também pode atuar na adaptação de atividades da vida diária e na orientação sobre o uso de órteses e próteses. Agora vamos estudar as doenças da unidade motora. A unidade motora é composta por um neurônio motor e pelas fibras musculares que ele inerva. As doenças da unidade motora afetam o funcionamento dessas estruturas, comprometendo a contração muscular e o controle motor. Entre as doenças da unidade motora estão esclerose lateral amiotrófica, atrofia muscular espinhal, neuropatias periféricas, miopatias. Essas doenças podem causar fraqueza muscular progressiva, perda de massa muscular e dificuldade de realizar movimentos voluntários. A fisioterapia nesses casos busca preservar a função muscular, retardar a progressão das limitações funcionais e melhorar a qualidade de vida do paciente. Agora vamos estudar as doenças degenerativas do sistema nervoso. As doenças degenerativas do sistema nervoso são caracterizadas pela perda progressiva de neuroníons e pela deterioração das funções neurológicas. Entre as principais doenças degenerativas estão doença de Parkinson, doença de Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla. Essas doenças podem afetar movimento, cognição, equilíbrio e coordenação motora. A fisioterapia atua no controle dos sintomas, na manutenção da mobilidade e na prevenção de complicações associadas à perda de função motora. Por fim, vamos estudar as doenças articulares, como artrites e artroses. A artrite é um processo inflamatório que afeta as articulações, causando dor, inchaço e limitação de movimento. Entre os tipos mais conhecidos estão a artrite reumatoide e a artrite infecciosa. Já a artrose, também chamada de osteoartrite, é uma doença degenerativa das articulações caracterizada pelo desgaste progressivo da cartilagem articular. A artrose é mais comum em pessoas idosas e pode afetar articulações como joelhos, quadris, mãos e coluna vertebral. A fisioterapia tem papel fundamental no tratamento dessas condições, ajudando a reduzir a dor, melhorar a mobilidade e fortalecer a musculatura que sustenta as articulações. Entre as técnicas utilizadas estão exercícios terapêuticos, alongamentos, fortalecimento muscular e orientações posturais. Compreender a aplicação da fisioterapia nas áreas neurológica, ortopédica, geriátrica e na reabilitação de pessoas com deficiência, além de conhecer as principais doenças da unidade motora, doenças degenerativas do sistema nervoso e doenças articulares, é fundamental para a prática clínica do fisioterapeuta. Agora vamos estudar conteúdos importantes relacionados à fisioterapia geriátrica e à reabilitação funcional, avaliação e adaptação do ambiente doméstico para o idoso, fisioterapia domiciliar, técnicas de mobilização e transferências, mobilização precoce, meios físicos utilizados no tratamento da dor, prevenção de acidentes domiciliares, reabilitação do paciente, testes musculares e as consequências de lesões neurológicas e musculares. Começamos pela avaliação e adaptação do ambiente doméstico para o idoso. Com o avanço da idade, o organismo passa por diversas alterações fisiológicas que podem comprometer o equilíbrio, a força muscular, a coordenação motora e a mobilidade. Essas mudanças aumentam o risco de quedas e acidentes dentro do próprio ambiente domiciliar. Por isso, a avaliação do ambiente doméstico é uma etapa importante no trabalho do fisioterapeuta, principalmente quando se trata de pacientes idosos ou com limitações funcionais. Durante essa avaliação, o profissional analisa aspectos como presença de obstáculos no trajeto de circulação, iluminação inadequada, pisos escorregadios, ausência de barras de apoio, altura inadequada de móveis, tapetes soltos ou objetos no chão. Após essa avaliação,
podem ser propostas adaptações no ambiente para aumentar a segurança do idoso e facilitar sua mobilidade dentro de casa. Entre as principais adaptações recomendadas estão: instalação de barras de apoio em banheiros, uso de pisos antiderrapantes, melhoria da iluminação nos ambientes, retirada de tapetes soltos, organização adequada de móveis e objetos, uso de cadeiras de banho e assentos elevados para vasos sanitários. Essas medidas ajudam a reduzir o risco de quedas e promovem maior autonomia para o idoso. Agora vamos estudar a fisioterapia domiciliar para o idoso. A fisioterapia domiciliar consiste na realização de atendimentos fisioterapêuticos no próprio domicílio do paciente. Essa modalidade de atendimento é especialmente importante para idosos que apresentam dificuldades de locomoção ou limitações funcionais que dificultam o deslocamento até clínicas ou hospitais. A fisioterapia domiciliar permite que o tratamento seja realizado em um ambiente familiar ao paciente, facilitando a adesão ao tratamento e permitindo que as intervenções sejam adaptadas à realidade do ambiente em que o paciente vive. Entre os objetivos da fisioterapia domiciliar estão: manutenção da mobilidade, prevenção de quedas, melhora da força muscular, treinamento de marcha, melhora da capacidade funcional. Além disso, o fisioterapeuta também pode orientar familiares e cuidadores sobre posicionamento adequado, exercícios terapêuticos e medidas de prevenção de complicações. Agora vamos estudar as técnicas de mobilização e transferências. A mobilização refere-se ao conjunto de técnicas utilizadas para movimentar o paciente com o objetivo de preservar ou recuperar a mobilidade articular, estimular a circulação sanguínea e prevenir complicações decorrentes da imobilidade prolongada. As mobilizações podem ser classificadas em mobilização passiva, mobilização ativa assistida, mobilização ativa. Na mobilização passiva, o movimento é realizado pelo fisioterapeuta sem participação ativa do paciente. Na mobilização ativa assistida, o paciente participa do movimento com auxílio do fisioterapeuta. Já na mobilização ativa, o próprio paciente realiza o movimento de forma independente. As transferências correspondem às técnicas utilizadas para movimentar o paciente de uma posição para outra, como por exemplo, transferência da cama para a cadeira, transferência da cadeira para a posição em pé, transferência para o vaso sanitário. A realização correta dessas transferências é fundamental para garantir segurança tanto para o paciente quanto para o profissional ou cuidador. Agora vamos estudar a mobilização precoce. A mobilização precoce é uma estratégia utilizada principalmente em pacientes hospitalizados ou acamados por longos períodos. Ela consiste em iniciar o movimento do paciente o mais cedo possível após eventos clínicos, cirurgias ou internações. A mobilização precoce tem como objetivo prevenir complicações associadas à imobilidade, como atrofia muscular, rigidez articular, trombose venosa profunda, úlceras por pressão, comprometimento da função respiratória. Entre as intervenções utilizadas na mobilização precoce estão exercícios passivos, mudanças de posicionamento, exercícios de fortalecimento e treinamento progressivo de mobilidade. Agora vamos estudar os meios físicos utilizados para o tratamento da dor. Os meios físicos são recursos terapêuticos utilizados pela fisioterapia para reduzir a dor, controlar processos inflamatórios e promover relaxamento muscular. Entre os principais meios físicos utilizados estão termoterapia, crioterapia, eletroterapia, ultrassom terapêutico, laser terapêutico. A termoterapia utiliza calor para promover relaxamento muscular e aumento da circulação sanguínea. A crioterapia utiliza frio para reduzir inflamação, edema e dor. A eletroterapia utiliza correntes elétricas para estimular nervos e músculos, contribuindo para analgesia e fortalecimento muscular. Esses recursos são amplamente utilizados no tratamento de diversas condições musculoesqueléticas. Agora vamos estudar a prevenção de acidentes domiciliares. Os acidentes domésticos representam uma das principais causas de lesões em idosos, especialmente quedas. A prevenção desses acidentes envolve medidas de segurança e orientações sobre hábitos que possam reduzir riscos. Entre as principais medidas preventivas estão: organização adequada do ambiente, instalação de barras de apoio, uso de calçados adequados,
Manutenção de boa iluminação nos ambientes. Eliminação de obstáculos no trajeto de circulação. O fisioterapeuta desempenha papel importante na orientação dessas medidas preventivas. Agora vamos estudar a reabilitação do paciente. A reabilitação fisioterapêutica tem como objetivo restaurar a função, melhorar a mobilidade e promover independência funcional após doenças, lesões ou cirurgias. O processo de reabilitação envolve avaliação funcional, definição de objetivos terapêuticos e aplicação de técnicas específicas de tratamento. Entre as estratégias utilizadas estão exercícios de fortalecimento, treinamento funcional, reeducação postural e treinamento de marcha. Agora vamos estudar os testes musculares. Os testes musculares são utilizados para avaliar a força e a função dos músculos. Um dos métodos mais utilizados é o teste manual de força muscular, que classifica a força em diferentes graus. Essa classificação geralmente varia de 0 a 5. Grau 0 indica ausência de contração muscular. Grau 1 indica contração muscular sem movimento. Grau 2 indica movimento com eliminação da ação da gravidade. Grau 3 indica movimento contra a gravidade. Grau 4 indica movimento contra resistência moderada. Grau 5 indica força muscular normal. Esses testes ajudam o fisioterapeuta a avaliar a evolução do paciente durante o tratamento. Por fim, vamos estudar as consequências das lesões neurológicas e musculares. Lesões neurológicas podem afetar o controle motor, a sensibilidade e o equilíbrio. Entre as consequências mais comuns estão fraqueza muscular, espasticidade, perda de coordenação, dificuldade de marcha, alterações de postura. Já as lesões musculares podem provocar dor, redução da força muscular, limitação de movimento e dificuldade para realizar atividades funcionais. O tratamento fisioterapêutico nesses casos busca restaurar a função, fortalecer a musculatura e melhorar a qualidade de vida do paciente. Agora vamos estudar conteúdos muito importantes da prática fisioterapêutica. Tipos de exercícios terapêuticos, efeitos fisiológicos e aplicações de diferentes recursos terapêuticos como mecanoterapia, termoterapia, crioterapia, eletroterapia e massoterapia, além de abordar educação postural e semiologia cardiorrespiratória. Começamos pelos exercícios terapêuticos. Os exercícios terapêuticos constituem uma das principais ferramentas utilizadas pela fisioterapia para recuperação funcional, fortalecimento muscular, melhora da mobilidade e prevenção de complicações decorrentes de doenças ou lesões. Entre os principais tipos de exercícios utilizados na fisioterapia estão os exercícios passivos, ativos, ativos assistidos, isométricos e resistidos. Os exercícios passivos são aqueles realizados pelo fisioterapeuta sem participação ativa do paciente. Nesse caso, o movimento da articulação é executado pelo profissional enquanto o paciente permanece relaxado. Esses exercícios são indicados principalmente para pacientes que apresentam incapacidade de realizar movimentos voluntários, como em casos de paralisia, sedação, pós-operatórios ou imobilizações prolongadas. Entre os principais objetivos dos exercícios passivos estão: manter a amplitude de movimento articular, prevenir rigidez articular, estimular a circulação sanguínea, reduzir o risco de contraturas musculares. Agora vamos estudar os exercícios ativos. Os exercícios ativos são aqueles realizados pelo próprio paciente, sem auxílio do fisioterapeuta. Nesse tipo de exercício, o paciente utiliza sua própria força muscular para realizar o movimento. Eles são indicados para pacientes que já possuem algum grau de controle motor e força muscular suficiente para executar o movimento de forma independente. Entre os benefícios dos exercícios ativos estão: fortalecimento muscular, melhora da coordenação motora, aumento da mobilidade articular, estimulação da circulação sanguínea. Agora vamos estudar os exercícios ativos assistidos. Nos exercícios ativos assistidos, o paciente participa do movimento, mas recebe auxílio do fisioterapeuta ou de equipamentos terapêuticos. Esse tipo de exercício é indicado quando o paciente possui capacidade parcial de realizar o movimento, mas ainda necessita de apoio para completar a amplitude articular. Agora vamos estudar os exercícios isométricos. Os exercícios isométricos são caracterizados pela contração muscular sem movimento da articulação.
Nesse caso, o músculo gera tensão, mas não ocorre alteração no comprimento muscular. Esses exercícios são frequentemente utilizados em fases iniciais da reabilitação, especialmente quando o movimento articular é limitado ou contraindicado. Eles ajudam a manter a força muscular e prevenir atrofia. Agora vamos estudar os exercícios resistidos. Os exercícios resistidos envolvem a realização de movimentos contra algum tipo de resistência, que pode ser aplicada por pesos, faixas elásticas, aparelhos de musculação ou pela própria resistência manual do fisioterapeuta. Esse tipo de exercício é utilizado para aumentar a força muscular, melhorar a resistência muscular e promover ganho funcional. Agora vamos estudar os recursos terapêuticos utilizados na fisioterapia. Começamos pela mecanoterapia. A mecanoterapia corresponde ao uso de equipamentos mecânicos ou aparelhos específicos para auxiliar na realização de exercícios terapêuticos. Entre os equipamentos utilizados estão polias, barras paralelas, bicicletas ergométricas, aparelhos de fortalecimento muscular. A mecanoterapia é indicada para melhorar a força muscular, aumentar a amplitude de movimento e promover reeducação funcional. Agora vamos estudar a termoterapia. A termoterapia consiste na aplicação de calor com finalidade terapêutica. O calor promove diversos efeitos fisiológicos no organismo, como aumento da circulação sanguínea, relaxamento muscular, redução da rigidez articular, alívio da dor. Entre os métodos utilizados na termoterapia estão compressas quentes, bolsas térmicas e parafina. A termoterapia é indicada principalmente em casos de dores musculares, rigidez articular e processos inflamatórios crônicos. Agora vamos estudar a crioterapia. A crioterapia utiliza o frio como recurso terapêutico. O frio provoca redução da circulação sanguínea local, diminuição do metabolismo celular e efeito analgésico. Entre os principais efeitos da crioterapia estão redução da dor, diminuição de edema, controle de processos inflamatórios agudos. A crioterapia é muito utilizada em lesões traumáticas recentes, como entorses, contusões e inflamações. Agora vamos estudar a eletroterapia. A eletroterapia consiste na utilização de correntes elétricas para fins terapêuticos. Essas correntes podem ser utilizadas para estimular músculos, reduzir a dor e melhorar a circulação. Entre os recursos mais utilizados estão estimulação elétrica neuromuscular, correntes analgésicas, estimulação nervosa elétrica transcutânea. A eletroterapia é amplamente utilizada em programas de reabilitação para fortalecimento muscular e controle da dor. Agora vamos estudar a massoterapia. A massoterapia consiste na aplicação de técnicas de massagem terapêutica com o objetivo de promover relaxamento muscular, melhorar a circulação sanguínea e reduzir tensões musculares. Entre os benefícios da massoterapia estão redução da dor muscular, melhora da circulação, relaxamento muscular, redução de tensões e espasmos. Agora vamos estudar a educação postural. A educação postural envolve orientações e exercícios destinados a melhorar o alinhamento corporal e prevenir alterações posturais. Má postura pode gerar sobrecarga nas articulações, dores musculares e alterações na coluna vertebral. O fisioterapeuta orienta o paciente sobre postura adequada ao sentar, postura correta ao levantar peso, alinhamento da coluna durante atividades diárias, ergonomia no ambiente de trabalho. A educação postural é fundamental para prevenir dores lombares, cervicais e outras disfunções musculoesqueléticas. Por fim, vamos estudar a semiologia cardiorrespiratória. A semiologia cardiorrespiratória corresponde ao conjunto de técnicas utilizadas para avaliar o funcionamento do sistema cardiovascular e do sistema respiratório. Essa avaliação é fundamental para o planejamento do tratamento fisioterapêutico, especialmente em pacientes com doenças respiratórias ou cardiovasculares. Entre os aspectos avaliados estão frequência respiratória, padrão respiratório, expansibilidade torácica, presença de secreções, ausculta pulmonar, frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio. Essas informações permitem ao fisioterapeuta identificar alterações funcionais e definir estratégias terapêuticas adequadas.
Agora vamos estudar temas fundamentais da fisioterapia cardiorrespiratória, instrumentos de medida, avaliação e monitorização cardiorrespiratória em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, suporte ventilatório invasivo e não invasivo, técnicas de expansão pulmonar e remoção de secreções, uso de gases medicinais, treinamento muscular respiratório e periférico e o recondicionamento físico-funcional. Começamos pelos instrumentos de medida, avaliação e monitorização cardiorrespiratória. A avaliação cardiorrespiratória é uma etapa essencial no atendimento fisioterapêutico, especialmente em pacientes com doenças respiratórias, cardiovasculares ou em situação de internação hospitalar. O objetivo dessa avaliação é identificar alterações na função respiratória e cardiovascular, acompanhar a evolução clínica do paciente e orientar a escolha das técnicas terapêuticas mais adequadas. Entre os principais instrumentos utilizados para avaliação e monitorização cardiorrespiratória estão oxímetro de pulso, esfigmomanômetro, estetoscópio, monitor cardíaco, capnógrafo, espirômetro. O oxímetro de pulso é utilizado para medir a saturação periférica de oxigênio no sangue, permitindo avaliar a eficiência da oxigenação. O esfigmomanômetro é utilizado para medir a pressão arterial do paciente. O estetoscópio permite a ausculta pulmonar e cardíaca, possibilitando identificar alterações nos sons respiratórios e cardíacos. O monitor cardíaco permite acompanhar a frequência cardíaca e o ritmo cardíaco em tempo real. O espirômetro é utilizado para avaliar volumes e capacidades pulmonares. Esses instrumentos são utilizados tanto em pacientes adultos quanto pediátricos e neonatais, sendo necessário adaptar as técnicas de avaliação de acordo com a faixa etária e condição clínica do paciente. Agora vamos estudar o suporte ventilatório invasivo e não invasivo. O suporte ventilatório é utilizado em pacientes que apresentam dificuldade ou incapacidade de manter uma ventilação adequada de forma espontânea. Existem dois tipos principais de suporte ventilatório: ventilação invasiva e ventilação não invasiva. A ventilação invasiva ocorre quando o paciente necessita de uma via aérea artificial, geralmente por meio de um tubo endotraqueal ou traqueostomia. Nesse caso, o paciente é conectado a um ventilador mecânico que auxilia ou substitui a respiração. Esse tipo de ventilação é utilizado principalmente em unidades de terapia intensiva. Já a ventilação não invasiva é realizada por meio de máscaras faciais ou nasais, sem necessidade de intubação. Entre os principais modos de ventilação não invasiva estão PAP, que fornece pressão positiva contínua nas vias aéreas, BPAP, que fornece 2 níveis de pressão positiva durante a inspiração e a expiração. A ventilação não invasiva é utilizada em diversas condições clínicas, como insuficiência respiratória, exacerbações de doenças pulmonares e apneia do sono. Agora vamos estudar as técnicas e recursos de expansão pulmonar. As técnicas de expansão pulmonar têm como objetivo aumentar o volume pulmonar, melhorar a ventilação alveolar e prevenir complicações respiratórias, como atelectasias. Entre as principais técnicas utilizadas estão exercícios de respiração profunda, inspiração fracionada, inspiração sustentada máxima, uso de incentivadores respiratórios. Essas técnicas estimulam a expansão dos pulmões e favorecem a melhora da ventilação pulmonar. Agora vamos estudar as técnicas de remoção de secreções. Pacientes com doenças respiratórias ou com dificuldade de eliminar secreções podem apresentar acúmulo de muco nas vias aéreas, o que pode prejudicar a ventilação pulmonar. A fisioterapia respiratória utiliza diversas técnicas para facilitar a remoção dessas secreções. Entre as técnicas mais utilizadas estão drenagem postural, percussão torácica, vibração torácica, tosse assistida, técnicas de expiração forçada. Essas técnicas ajudam a mobilizar secreções das vias aéreas e facilitar sua eliminação. Agora vamos estudar os gases medicinais. Os gases medicinais são utilizados no tratamento de pacientes com doenças respiratórias ou em situações de emergência. Entre os principais gases utilizados na prática clínica estão oxigênio medicinal, ar comprimido, óxido nitroso, misturas gasosas terapêuticas. O oxigênio medicinal é amplamente utilizado para tratar hipossemia, ou seja, baixos níveis de oxigênio no sangue.
A administração de oxigênio pode ser realizada por diferentes dispositivos, como catéter nasal, máscara facial, máscara com reservatório. O uso adequado dos gases medicinais é essencial para garantir segurança e eficácia no tratamento do paciente. Agora vamos estudar o treinamento muscular respiratório. O treinamento muscular respiratório é utilizado para fortalecer os músculos responsáveis pela respiração, especialmente o diafragma e os músculos intercostais. Esse treinamento é indicado em pacientes com doenças respiratórias crônicas, fraqueza muscular respiratória ou após longos períodos de ventilação mecânica. Entre os benefícios do treinamento muscular respiratório estão: melhora da capacidade respiratória, redução da fadiga respiratória, melhora da tolerância ao esforço. Agora vamos estudar o treinamento muscular periférico. O treinamento muscular periférico envolve exercícios destinados ao fortalecimento dos músculos dos membros superiores e inferiores. Esse treinamento é importante em pacientes que apresentam perda de massa muscular, fraqueza ou redução da capacidade funcional. Entre os objetivos desse treinamento estão: aumento da força muscular, melhora da resistência muscular, melhora da mobilidade funcional. Por fim, vamos estudar o recondicionamento físico-funcional. O recondicionamento físico-funcional consiste em um conjunto de exercícios destinados a melhorar a capacidade física geral do paciente após períodos de doença, hospitalização ou sedentarismo prolongado. Esse processo envolve exercícios aeróbicos, exercícios de fortalecimento muscular e treinamento funcional. O objetivo é restaurar a capacidade funcional do paciente, permitindo que ele retome suas atividades diárias com maior independência. Compreender os instrumentos de avaliação cardiorrespiratória, os diferentes tipos de suporte ventilatório, as técnicas de expansão pulmonar e remoção de secreções, o uso de gases medicinais e as estratégias de treinamento muscular e recondicionamento físico é fundamental para a atuação do fisioterapeuta. Agora vamos estudar temas importantes relacionados ao suporte básico de vida, ao uso de próteses, órteses e tecnologias assistivas, além da fisiopatologia e reabilitação de diversas condições clínicas frequentemente abordadas na prática fisioterapêutica, como paralisia cerebral, acidente vascular cerebral, síndromes genéticas, paralisias periféricas, afecções musculares e tendíneas, doenças reumáticas, doenças neuromusculares, amputações e doenças metabólicas. Começamos pelo suporte básico de vida. O suporte básico de vida corresponde ao conjunto de procedimentos realizados para manter a circulação sanguínea e a ventilação em situações de emergência, como parada cardiorrespiratória. O objetivo do suporte básico de vida é preservar a vida até que seja possível oferecer atendimento médico avançado. Entre os principais passos do suporte básico de vida estão: reconhecimento da parada cardiorrespiratória, acionamento do serviço de emergência, início imediato das compressões torácicas, manutenção da ventilação adequada, uso do desfibrilador externo automático quando disponível. As compressões torácicas devem ser realizadas no centro do tórax, com profundidade adequada e ritmo constante, permitindo que o sangue continue circulando para órgãos vitais como cérebro e coração. A ventilação pode ser realizada por meio de ventilação boca a boca ou com dispositivos específicos de ventilação. O fisioterapeuta, especialmente quando atua em ambiente hospitalar, deve estar capacitado para reconhecer situações de emergência e iniciar as medidas de suporte básico de vida. Agora vamos estudar as próteses, órteses e tecnologias assistivas. As próteses são dispositivos artificiais utilizados para substituir total ou parcialmente um membro ou estrutura do corpo que foi perdido ou removido. Elas têm como objetivo restaurar funções motoras, melhorar a mobilidade e promover maior independência funcional. Por exemplo, próteses podem substituir membros inferiores amputados, permitindo que o paciente volte a realizar atividades como caminhar. Já as órteses são dispositivos utilizados para apoiar, alinhar, estabilizar ou corrigir deformidades de partes do corpo. Entre exemplos de órteses estão: órteses para membros inferiores, órteses para coluna vertebral, órteses para tornozelo e pé. As órteses ajudam a melhorar o alinhamento corporal, prevenir deformidades e facilitar a execução de movimentos.
A tecnologia assistiva corresponde ao conjunto de recursos, dispositivos e estratégias utilizados para promover a autonomia e inclusão de pessoas com deficiência ou limitações funcionais. Entre os exemplos de tecnologia assistiva estão cadeiras de rodas, andadores, bengalas, dispositivos de comunicação assistiva, adaptações em utensílios domésticos. O fisioterapeuta tem papel importante na indicação e adaptação desses dispositivos para cada paciente. Agora vamos estudar a fisiopatologia e reabilitação da paralisia cerebral. A paralisia cerebral é um grupo de distúrbios permanentes do movimento e da postura causados por lesões no cérebro em desenvolvimento. Essas lesões podem ocorrer durante a gestação, no momento do parto ou nos primeiros anos de vida. Entre as principais características da paralisia cerebral estão alterações do tônus muscular, dificuldades de coordenação motora, comprometimento do equilíbrio, dificuldade de controle postural. A fisioterapia é fundamental no tratamento da paralisia cerebral, buscando estimular o desenvolvimento motor e melhorar a funcionalidade da criança. Agora vamos estudar o acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, conhecido como AVC, ocorre quando há interrupção do fluxo sanguíneo para uma área do cérebro ou quando ocorre ruptura de um vaso sanguíneo cerebral. Essa condição pode causar diversas sequelas, como fraqueza muscular, dificuldade de fala, alterações de equilíbrio, dificuldade para caminhar. A fisioterapia desempenha papel essencial na reabilitação do paciente após o AVC, utilizando exercícios para a recuperação da mobilidade, reeducação da marcha e fortalecimento muscular. Agora vamos estudar as síndromes genéticas. As síndromes genéticas são condições causadas por alterações nos genes ou cromossomos. Essas síndromes podem afetar o desenvolvimento físico e neurológico da criança. Entre exemplos estão a síndrome de Down e outras condições que podem apresentar atraso no desenvolvimento motor. A fisioterapia atua estimulando o desenvolvimento motor e promovendo maior independência funcional. Agora vamos estudar as paralisias periféricas. As paralisias periféricas ocorrem quando a lesão nos nervos periféricos responsáveis pela condução dos impulsos nervosos entre o sistema nervoso central e os músculos. Essas lesões podem provocar fraqueza muscular, perda de sensibilidade e dificuldade de movimento. A fisioterapia atua no fortalecimento muscular, na estimulação neuromuscular e na prevenção de deformidades. Agora vamos estudar as afecções de músculos e tendões. As lesões musculares e tendíneas podem ocorrer devido a traumas, sobrecarga, esforço repetitivo ou inflamações. Entre as principais condições estão distensões musculares, tendinites, rupturas tendíneas. O tratamento fisioterapêutico envolve controle da dor, fortalecimento muscular, alongamento e recuperação funcional. Agora vamos estudar as doenças reumáticas. As doenças reumáticas afetam principalmente as articulações, músculos e tecidos conjuntivos. Entre as mais comuns estão artrite reumatoide, lúpus, fibromialgia, artrose. Essas doenças podem causar dor, inflamação e limitação de movimento. A fisioterapia auxilia no controle da dor, na manutenção da mobilidade e no fortalecimento muscular. Agora vamos estudar as doenças neuromusculares. As doenças neuromusculares afetam os nervos e os músculos responsáveis pelos movimentos. Entre exemplos estão distrofias musculares, miopatias, atrofia muscular espinhal. Essas doenças podem causar fraqueza muscular progressiva e perda da função motora. A fisioterapia tem papel importante na manutenção da função muscular e na prevenção de complicações. Agora vamos estudar as amputações. A amputação corresponde à remoção de parte ou de todo um membro do corpo, geralmente devido a traumas, doenças vasculares, infecções ou complicações metabólicas. A reabilitação fisioterapêutica após amputação envolve fortalecimento muscular, treinamento de equilíbrio, treinamento de marcha com prótese, adaptação funcional. O objetivo é permitir que o paciente retome suas atividades com maior independência. Por fim, vamos estudar as doenças metabólicas. As doenças metabólicas, como diabetes mellitus, podem provocar diversas complicações que afetam o sistema musculoesquelético e nervoso.
Entre essas complicações estão neuropatias periféricas, alterações circulatórias e maior risco de lesões nos membros inferiores. A fisioterapia atua na prevenção de complicações, no fortalecimento muscular e na melhora da capacidade funcional. Chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal Astra Educa. Nesta aula estudamos diversos conteúdos importantes para o cargo de fisioterapeuta no concurso da Cismetro de Olambra, incluindo suporte básico de vida, uso de próteses, órteses e tecnologias assistivas, além da fisiopatologia e da reabilitação em diferentes condições clínicas como paralisia cerebral, acidente vascular cerebral, síndromes genéticas, paralisias periféricas, doenças neuromusculares, doenças reumáticas, amputações e doenças metabólicas. Todos esses temas fazem parte da rotina de atuação do fisioterapeuta e também aparecem com frequência em provas de concursos públicos da área da saúde. Por isso, compreender bem esses conteúdos é fundamental para ter um bom desempenho na prova e também para a prática profissional. Agora é muito importante que você continue acompanhando a sequência das aulas da playlist, pois cada vídeo foi organizado de acordo com o conteúdo programático do edital do concurso da Cismetro. Bons estudos e boa sorte na sua preparação para o cargo de fisioterapeuta. Astra Educa. Preparação completa para concursos públicos.